Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar início à nossa aula de Geografia com o tema Brasil, População e Cultura. Vamos lá? Galerinha, vamos lá. O que é a cultura? A cultura de um povo. O que seria? A cultura de um povo ela é formada por vários elementos, como crenças, ideias, mitos, valores, danças, festas populares, alimentação, o modo de se vestir, entre outros fatores. É uma característica muito importante de uma comunidade, pois a cultura ela é transmitida de geração em geração e ela demonstra aspectos locais de uma população. Então, assim, quando a gente às vezes viaja, e vai para um lugar diferente e as pessoas têm um modo de agir, diferente do nosso, até mesmo ritmos musicais diferentes do nosso, isso faz parte da cultura daquela pessoa. A cultura brasileira ela é o resultado da miscigenação de diversos grupos étnicos que participaram da formação da população brasileira. Nós brasileiros, nós temos muita mistura, mistura cultural, porque isso vem lá dos tempos de antigamente, quando os portugueses vieram, lá no tempo da colonização, tá? Nós temos como relatos ainda, retratos dessa cultura. Nós ficamos um povo muito mestiço, muito misturado, tá? A população brasileira é bastante miscigenada. Isso ocorreu em relação e razão da mistura de diversos grupos humanos que aconteceu no nosso país. São inúmeras raças que favorecem a formação do povo brasileiro. Os principais grupos foram os povos indígenas, africanos, imigrantes, europeus e asiáticos. Quando os portugueses chegaram aqui, já tinham os índios. Depois eles trouxeram africanos, vieram os imigrantes europeus, que são os próprios, e os asiáticos. E isso fez com que o nosso povo se misturasse. Os povos indígenas, antes do descobrimento do Brasil, já moravam no nosso território. Neste caso, existiam diversos grupos no nosso país. Aí eu coloquei para vocês os principais grupos que moravam no nosso país, quando os portugueses chegaram. No passado, a população desses índios eram de quase 2.000 pessoas, ou seja, bastante, E olha o que aconteceu quando foram chegando os novos povos, foram se misturando e crescendo. Os povos africanos do grupo humano sofreram uma imigração involuntária. Eles foram capturados e trazidos para o Brasil, especialmente entre os séculos 16 e o século 19. Nesse período, eles desembarcaram no Brasil milhões de negros africanos que vieram para trabalho escravo. Os escravos trabalhavam especialmente no cultivo de cana-de-açúcar. Então, os europeus trouxeram para o nosso país os escravos para trabalharem. Então, muitos escravos vieram, casaram, tiveram filhos, e aí mostra um pouquinho também dessa mistura que nós temos. Também tiveram os imigrantes europeus e asiáticos. Os primeiros europeus a chegarem ao Brasil foram os portugueses, como nós já vimos. Mais tarde, por volta do século XIX, o governo brasileiro promoveu a entrada de um grande número de imigrantes europeus e também asiáticos. Então, com esse número grande de pessoas que foram chegando, cada vez mais a população brasileira ela ia se misturando. Na primeira metade do século XX, pelo menos 4 milhões de imigrantes desembarcaram no Brasil. Então, assim, galerinha, 4 milhões é muita gente, entendeu? É muita gente. Então, por isso que há tanta mistura, há tantas pessoas diferentes, com características diferentes,
tá bom? Dentre os principais grupos humanos europeus, destacam-se portugueses, espanhóis, italianos e alemães. Em relação aos povos asiáticos, podemos destacar os japoneses, sírios e libaneses. Depois de muito tempo, eles vieram também em busca de trabalho, em busca de outras coisas e ficaram. A diversidade cultural predominante no Brasil, ela é consequência também da grande extensão territorial e das características geradas em cada região do país. Cada região do nosso país tem uma cultura. No Nordeste, eles têm outra cultura, um pouco diferente da gente que mora aqui no Rio de Janeiro. Até ritmos de estado para estado, isso vai mudando, ritmos musicais, tá? Então, é questão cultural mesmo. Tendo em vista essa diversidade de raças, culturas e etnias, o resultado só poderia ser uma miscigenação, a qual promoveu uma grande riqueza cultural. Por esse motivo, encontramos inúmeras manifestações culturais, costumes, pratos típicos e entre outros aspectos. Galerinha, agora nós vamos fazer uma atividade. A atividade que eu propus para vocês é uma pesquisa. O que vocês vão fazer? Vocês vão realizar uma pesquisa sobre a população cultural do Brasil. Vocês vão procurar diferentes culturas que encontramos no nosso país e vocês vão registrar no caderno de vocês os pontos principais que vocês acharam mais interessantes. Tá bom? Eu espero que vocês gostem. Eu vou estar colocando um videozinho também para auxiliar vocês, tá bom? E até o nosso próximo encontro. Um beijo!